Eu gostaria de falar um pouco do pastoreio do Senhor segundo Pedro, né? Nós vamos abrir em 1 Pedro, capítulo 2. Vou pedir para alguém ler bem alto, capítulo 2, versículo 25, de 1 Pedro. Porque vivíeis como ovelhas desgarradas, mas agora retornastes ao pastor e bispo da vossa alma. Ok. Agora 1 Pedro capítulo 5, do verso 1 ao 4. É muito importante estudar a carta de Pedro, mas para ter uma consciência maior do que o Senhor está falando através de Pedro, é importante também conhecer o autor, né? E um pouco da história dele. Porque, na verdade, a carta, ou as cartas de Pedro, ele está expressando as experiências que ele teve com o Senhor. E quando a gente vê a relação de Pedro com o Senhor, é a relação de um discípulo com o mestre e a relação de uma ovelha com o seu pastor. E é muito importante tudo isso porque quando nós olhamos o nosso contexto, um contexto assim de tanta impotência, fraqueza, às vezes somos, como o contexto agora, tão poucos e parece que tudo está meio desvanecendo, né? Mas quando você olha o contexto de Pedro, você vai ver que não era muito diferente. Inclusive, diante das nossas fraquezas e debilidades, quando você olha Pedro, nós vamos ver que Pedro também era fraco e débil, era alguém inconstante, impulsivo. Às vezes ele estava lá em cima na espiritualidade e outra vez ele estava lá embaixo, né? Uma hora ele tem revelação de Cristo por parte de Deus, outra hora o Senhor fala para Pedro, para trás de mim, Satanás. Uma hora Pedro está andando sobre as águas e ao mesmo tempo ele está afundando. Ao mesmo tempo que ele crê, ao mesmo tempo ele desacredita. Então a gente vê que o começo da caminhada de Pedro foi de muitos altos e baixos. Pedro seguiu obedecendo o Senhor, caminhando com o Senhor. Então quando nós olhamos as cartas de Pedro, nós encontramos um gigante espiritual. Mas nós esquecemos que no começo Pedro foi alguém fraco, pequeno, né? Vocês devem lembrar que uma vez Jesus perguntou o que os homens diziam ser ele. Aí eles respondem, uns dizem que é Jeremias ou João Batista que ressuscitou, alguns profetas. E vocês quem dizem que eu sou? Aí Mateus relata, e Marcos também, né, que Pedro, tomando a palavra, diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas foi Pedro. Você fala, bem-aventurado és tu, Simão Barjona, que não foi carne nem sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E nada é por acaso da relação do Senhor com Pedro. Porque Jesus não chama ali Pedro de Pedro, ou de Cefas, mas ele chama ele de Simão, Bar e Jonas. Porque a palavra Simão significa vacilante. Simão significa inconstante, fraco mesmo. Bem-aventurado és tu, Simão, Bar, no original, significa filho, e Jonas era o pai dele. Mas o nome Jonas não era um nome assim proeminente, né? Não era um Policarpo, algum nome assim, que você vai considerar, poxa, que linhagem deveria ser esse. Jonas era tipo José hoje em nosso tempo, João. Um nome comum, um nome simples. E o Senhor está identificando Pedro exatamente como ele era. Alguém vacilante, filho de uma pessoa comum, sempre inconstante, mas que Deus havia chamado ele. Agora que Pedro tem aquela revelação de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, a gente vê esse trocadilho. Pedro diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és. E Jesus fala, eu também te digo que tu és. Quando Pedro diz que Jesus é o que ele é de fato, agora o Senhor fala para Pedro, eu também te digo que tu és. E ele começa a revelar essa mudança em Pedro, porque no começo ele chama Pedro de Simão Barjonas, um homem vacilante, filho de um homem comum, mas agora ele fala, tu és, e diz, tu és Pedro, e a palavra ali já não é vacilante como Simão,
mas é a palavra pedra, e diz: eu também te digo que tu és Pedro, e sobre essa rocha, que é a revelação que Pedro teve acerca de Jesus Cristo, eu vou edificar a minha igreja. Jesus se revela a Pedro e aos discípulos como uma rocha que Deus lançou nesse mundo, onde o reino dele, a igreja dele vai ser edificada, ou está sendo edificada. E agora está dizendo que aquela revelação que Pedro teve transformava Pedro de um homem fraco a ser uma pedra viva para aquela construção. Porque Jesus é a rocha, e é uma rocha que veio do céu e se fez carne, mas é uma rocha de natureza divina. Quando Pedro passa a ter revelação disso, ele agora também é transformado em Simão, um homem fraco, numa pedra da qual a casa de Deus vai ser edificada. Todo homem foi feito do pó da terra, né? Na verdade, Adão foi feito do pó da terra, e todos nós herdamos essa natureza, tanto que quando o homem morre, se cumpre: do pó vieste, do pó você vai retornar. O homem vira cinza, ele vira pó. Então podemos dizer que Pedro foi transformado de pó em pedra, uma pedra viva. E Pedro continua tendo revelação do Senhor. Aí existe uma passagem em Gálatas 2, que quando Paulo diz que foi ter com Pedro, Tiago e João em Jerusalém, diz que eles eram considerados as colunas da igreja. Então você vê o crescimento de Pedro, né? De pó da terra, ou um homem vacilante, em pedra viva. E de tanto que ele continua vendo o Senhor, agora ele não é só uma pedra. A Bíblia chama ele de uma coluna. E lá no livro do Apocalipse você vai ver Pedro como um dos fundamentos. E Paulo também fala: edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas. Que fundamentos ali não é só a revelação das verdades centrais e da pessoa do Senhor, mas são também aqueles homens que são fundamentais por causa da revelação que eles têm. Quando a gente vê uma obra sendo edificada, você tem os fundamentos e você tem aquele alicerce e as colunas que são lançados. E eles estão unidos como uma unidade só. Os alicerces, os fundamentos são lançados sobre a rocha, como pelo menos no passado era feito assim. Eles tinham que cavar até achar a rocha ou achar um solo forte, não um solo vulnerável, alagado, arenoso. E ali lançava então os alicerces, e depois você tem as colunas. Então Pedro e a revelação que ele tinha de Cristo se tornou uma coisa só. Ele não é o Cristo, mas na casa de Deus ele é uma coluna, e a igreja está alicerçada sobre a revelação dos apóstolos e profetas, do qual Pedro também era um dos apóstolos principais. Então vemos esse crescimento de Pedro. Mas você sabe do treinamento do Senhor em Pedro. Pelo menos parte dele nós sabemos. Tem várias passagens da Bíblia que falam como que o Senhor trabalhou com Pedro. De maneira que quando ele está escrevendo a sua carta, por aquilo que nós acabamos de ler, no 2:25 de 1 Pedro, ele diz que todos nós éramos desgarrados, como ovelhas desgarradas. Mas agora nós fomos convertidos ao pastor e voltamos para o aprisco. Por que Pedro está falando isso? Ele não está só falando isso como uma figura de linguagem, embora seja uma figura de linguagem, mas ele está falando porque um dia ele entendeu a sua situação, algo que o Senhor corrigiu Pedro de uma maneira assim muito dura. Podemos ler isso em Lucas, capítulo 22. Evangelho de Lucas. Capítulo 22, versículo 24, diz assim: houve também entre eles uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Agora você vê do que eles estavam discutindo. Eles estavam discutindo quem seria o maior. E Jesus, para dar uma lição para eles, ele diz no 25: os reis dos povos dominam sobre eles. Lembre-se que Pedro falou no capítulo 5, vocês não podem apacentar o rebanho como dominadores. De onde Pedro aprendeu isso aí?
Ele aprendeu aqui. Que Jesus falou, não... Pedro está dizendo, não como dominadores, e Jesus está dizendo, os reis da terra dominam sobre eles. E os que exercem autoridade são chamados de benfeitores, mas vocês não são assim. Pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é o maior, aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é verdade que é aquele que está à mesa? Pois no meio de vocês eu sou como quem serve. Vocês são os que têm permanecido comigo nas minhas tentações. E eu confio a vocês um reino, assim como meu Pai confiou a mim, para que comam e bebam à minha mesa no meu reino. E vocês se sentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Depois que Jesus esclarece o seu pensamento sobre liderança, no lugar deles discutirem quem seria o maior e essa ambição terrível, ele diz no 31, Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. A peneirar todos eles, todos 12. Eu, porém, orei por você, Pedro, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando se converter, você, quando se voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Embora Satanás queria peneirar os 12, Jesus está dizendo que o mais fraco entre eles era Pedro, o mais vulnerável, porque ele tinha mais ambição e ele se achava melhor do que os outros. E quando se peneirava o trigo, a casca o vento levava e o trigo que tinha conteúdo ficava na peneira. Aqui subentende que Satanás está como falando para o Senhor, olha, isso aqui não vai dar fruto não. Pedro é só uma casca. Ele não tem futuro. Não vale a pena. E graças a Deus o inimigo ficou com a casca e Pedro foi transformado naquele homem que se tornou um pastor das ovelhas, embora sendo apóstolo. Mas Pedro tinha a consciência que ele era maior. E o Senhor está dizendo, Pedro, você não sabe o que está acontecendo no mundo espiritual. Assim como nós que estamos aqui, muitas vezes não identificamos que temos uma guerra espiritual terrível. E o inimigo está pedindo para peneirar a gente, ou seja, para mostrar que nós não temos nenhuma esperança, não há nada de bom em nós, e nisso ele está certo, não há nada de bom em nós. Mas Pedro vai dizer assim, ó, eleitos segundo a presciência de Deus, Deus nos elegeu em Cristo. E Pedro também vai dizer, sois guardados pelo poder de Deus. Nós não somos guardados, assim como Pedro, porque somos bons, porque temos alguma virtude, porque nos esforçamos. Não, nós somos guardados pelo poder de Deus. E esse poder que guardou Pedro, porque Jesus intercedeu por ele, ele também guarda você e guarda a mim. Por isso que pela graça estamos de pé. Ô Pedro, Satanás pediu para se andar, você está numa guerra e você não sabe. E quanto mais você segue você, mais você está dando lugar ao inimigo. E eu orei ao Pai para que a sua fé não desfaleça. Agora, quando você se converter, você confirma os teus irmãos. O que Pedro está fazendo nas cartas dele? Está confirmando os irmãos. Está encorajando, está apacentando. Pedro está escrevendo para aquelas igrejas do Ponto, Galácia, Bitínia e todos esses lugares. Eles eram cristãos na dispersão, então houve uma grande perseguição e o povo foi disperso, mas só que Pedro se reporta a eles como rebanho, como ovelhas. E ele aprendeu isso com o seu Senhor. E agora ele está dizendo, quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. E era isso que Pedro está dizendo. Versículo 33. Porém, Pedro respondeu. Olha como é que Pedro era equivocado, orgulhoso e petulante. Eu estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Em outro texto diz assim, ainda que todos te neguem, contigo eu vou até o fim. Pedro realmente se achava melhor do que os outros. Está vendo?
como se às vezes vê alguém fracassando, desanimando, nossa, aqueles irmãos, como se a gente fosse melhor, mas nós não somos melhores. Se alguém está de pé, disse Paulo, aquele que está de pé, olhe para que não caia. E aqui Pedro está caindo, porque ele se considerava melhor do que os outros. Agora, como apacentar uma ovelha como Pedro? Que quando o Senhor fala algo para ele, ele praticamente está dizendo, o Senhor está equivocado. Isso não sabe do que eu sou capaz. Esses aí podem fracassar, eu não. Contigo eu vou, seja para a prisão, ou até morrer por ti. Mas Jesus lhe disse, eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes que me conhece. E o Senhor permitiu Pedro fracassar para que Pedro entendesse que ele era indigno de confiança. Outra vez, o Senhor tratou Pedro com dureza, quando ele entregou as chaves do reino para Pedro, no capítulo 16 de Mateus. Acabou de trocar o nome dele de Simão vacilante para Pedro, que é uma lasca de rocha, uma pedra. E agora, quando Jesus começa a revelar que convém que ele vá a Jerusalém e ele seja escarnecido, cuspido, esbofeteado pelos principais líderes sacerdotes e os líderes dos judeus, Pedro toma Jesus à parte. Ele toma Jesus pelo braço. Você imagina como um pai pega às vezes uma filha que às vezes está brincando, distraindo, ele vai lá e pega a criança pelo braço e puxa. Ele puxa Jesus. E a palavra subentende até uma violência, assim, arranca Jesus. O que você está pensando que está fazendo? De modo algum vai acontecer isso, que Deus te livre disso. Você não vai fazer isso. O que você acha que está dizendo que vai sofrer? O que será de nós? Você está desanimando as pessoas. Como se Jesus estivesse fora de si. E que interessante que na hora que Pedro recebe a chave do reino, obrigado, Gabriel, agora ele se acha poderoso. E ele quer controlar o próprio Senhor. É mais ou menos como a gente, se você entendeu uma coisinha da Escritura, leu a Bíblia, teve uma visão espiritual, assim, de visão que eu digo de você entender, você já acha que é alguma coisa. Você lembra o que Jesus fala para Pedro, depois que ele repreende o Senhor? Lembra, Milena? O que ele falou? É isso aí. Para trás de mim, Satanás. Jesus está falando para um discípulo que tinha um chamado ao ministério e seria um dos maiores apóstolos. Só que Pedro não sabia disso. Por isso Jesus tratava Pedro com mais severidade, e não só por causa do seu chamado maior, mas porque Pedro também era encrenqueiro, né? Ele estava sempre aprontando. E aí, quando mais apronta, tem que ter mais vara. Agora, você imagine Jesus chamar Pedro de Satanás? Imagine, Gabriel, chamar você de Satanás? É o ser mais terrível que o universo tem, e Jesus chamou Pedro daquilo ali. Por quê? Porque Pedro está usando da autoridade, do dom, as chaves que ele deu, mas não em benefício da glória de Deus, mas em seu próprio benefício. Ele não usou o poder para servir, mas usou o poder para se assenhorar, para se sobrepor. E é isso que o Senhor está ensinando Pedro. Todo aquele que, a sua semelhança, tentar se sobrepor aos seus irmãos, tentar controlar, tentar usurpar a autoridade, tentar achar que é maior, que é melhor, e no lugar de se colocar como servo, ele vai fazer aquilo que Jesus falou para não fazer, não tente dominar. Ele se torna semelhante ao Satanás, não tem diferença nenhuma. Ele não é o Satanás, mas ele está fazendo o mesmo trabalho que Satanás estaria fazendo. E fica entendido, no pano de fundo, que por causa dessa ambição, dessa motivação não purificada, o inimigo ele trabalhava nas emoções, nos sentimentos, na mente de Pedro. O inimigo colocava pensamentos na mente de Pedro. E agora o inimigo está tentando tirar Jesus do caminho usando Pedro, o seu discípulo mais próximo, junto com João.
E Jesus fala: para trás de mim, Satanás, que você me serve de pedra de tropeço, porque ele está indo para aquela missão da cruz, o inimigo está querendo tirar ele e tropeçar, uma pedra no meio do caminho. Mas lembre que o Senhor está treinando Pedro para o ministério. E eu penso que Pedro, ele não sabia disso com clareza. E muitos se escandalizaram com o discipulado do Senhor e eles voltaram para trás. Eles não continuaram. Isso não aconteceu uma nem duas, são várias vezes que as pessoas desanimaram. Falou: nossa, dura esse discurso, quem poderá resistir? E vários voltaram para trás, como Jesus falou que a sua carne era comida, seu sangue era bebida, eles deveriam se alimentar dele. Isso aí para os judeus foi um discurso muito pesado. Vamos nos lembrar que quando você lê as cartas de Pedro, você tem que lembrar do treinamento de Jesus com Pedro. Então, quando ele fala ali, vamos ler novamente, alguém podia abrir e ler, 1 Pedro 2, 25. Porque vocês estavam desgarrados como ovelhas. Agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Muitos eram judeus, a qual Pedro está se dirigindo. Eleitos. Mas Pedro está dizendo que eles estavam desgarrados. Como? Se eles seguiam a lei, Moisés, a liturgia, o templo, eles congregavam igual a gente está aqui hoje. Mas Pedro está dizendo que é possível continuar fazendo tudo isso e estar desgarrado. Não está seguindo o Senhor. Por que isso aconteceu com ele? Pedro está andando com Jesus e Jesus fala: Pedro, quando você se converter, ou seja, quando você parar de seguir a sua opinião, quando você parar de fazer as coisas da maneira que você acha que tem que ser e não conforme só acha que tem que ser, quando você seguir a pessoa do Senhor Jesus e não simplesmente um movimento, então você confia nos seus irmãos. A prova de que Pedro não era convertido é que ele não confirmava os irmãos. Ele simplesmente fazia as coisas da maneira que ele achava que devia fazer. E isso é uma prova para você e para mim também. Se você não tem compromisso com a comunidade, se você não serve, se você não encoraja, se você não ajuda a pastorear, não busca, não cuida, você não se converteu. Porque quando você se converte ao Senhor, você vai encontrar que Ele é o pastor. E agora você vai se envolver com o serviço dEle. E como é o serviço dEle? Ele está apacentando as ovelhas. E agora Ele dá esse encargo, esse amor a nós, para a gente se preocupar também em como servir. Pedro não estava fazendo isso. Pedro simplesmente estava ali querendo ser um líder. Então são muitas vezes que Pedro foi repreendido e tratado pelo Senhor porque ele era inconstante. E aí temos o episódio maravilhoso do discipulado de Pedro, que está no final do Evangelho de João. Vamos lá no último capítulo do livro de João. Quantos lembram quantos capítulos tem o Evangelho de João? 21. 21 capítulos. Opa, isso aí. Você coloca? Aleluia. Ainda que todos não falem, fui eu. Capítulo 21 de João. Lembre-se que Pedro negou o Senhor por 3 vezes. E ele chegou a espraguejar, né? Eu não conheço tal homem. E aí o galo canta, o Senhor olha para Pedro e ele sai chorando amargamente. Lembra disso? Imagina aquela cena tão terrível, né? E aí Pedro sai chorando, rapaz. Mas depois que Jesus ressuscita, ele aparece a Maria Madalena, manda avisar aos seus irmãos e aos discípulos que ele ressuscitou e vai aparecer a eles lá no caminho da Galileia, né? Ele fala assim: avisa aos discípulos e a Pedro. Aquele e a Pedro é uma maneira do Senhor revelar o seu amor, de que ele estava intercedendo para que a fé de Pedro não fracassasse totalmente, né? E ele restaura Pedro
ao discipulado. É uma frase tão maravilhosa, dizer a Pedro, quer dizer, Ele confirma Pedro. puxa, a gente não tem ideia do que é isso, né? E que bom que tem isso na Bíblia, né? Porque se Pedro errou, o Senhor restaurou ele. A esperança para todos nós, né? Então, chegamos ao capítulo 21 de João. O Senhor aparece aos discípulos, dá vários conselhos para eles, mas aí chegamos no capítulo 21. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos. Quem está encabeçando a lista dos discípulos aqui? Quem é o primeiro? Olha aí ele, ó. Simão Pedro. Puxa vida, ele já fracassou. O Senhor restaurou ele e agora ele voltou a ser o primeiro da lista. Ele está ali encabeçando a lista de novo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé. Só gente boa. O primeiro, que era o mais complicado, que negou o Senhor. O segundo é Tomé, que era um incrédulo. Que uma vez ele falou, quando Jesus está no contexto de Betânia, vamos voltar para lá, e falou, vamos morrer todo mundo. E depois que Jesus ressuscita e aparece, falou, eu não creio. Se eu não tocar ali no buraco, ali na costela, na mão dele, eu não acredito. Então você vê que eles não eram fáceis, não. Era complicado, mas são os primeiros aqui. Chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros, vou pescar, e os outros disseram, nós vamos também. Agora você está vendo a influência que Pedro tinha sobre os outros. Vão pescar, os outros falaram, vamos também. Então Pedro tinha uma liderança nata. Era carismático. O mover de Pedro influenciava as pessoas. E isso é uma característica de liderança. Por isso que o Senhor também tratou mais severamente com Pedro. O Senhor falou para eles permanecerem ali, esperar, mas é como que Pedro está dizendo, está demorando muito. Eu não vou ficar esperando aqui não. Eu vou pescar. E às vezes nós somos assim. Nós não temos paciência com as coisas do Senhor, achando que o Senhor errou o cálculo. Nós estamos aqui desamparados, aqui, né? Tem que fazer alguma coisa. E tendo eles trabalhado a noite inteira, não pegaram nada. Agora você imagina, eles seguiram Pedro, e Pedro, sem a liderança do Senhor, levou eles para a escuridão, para um trabalho, uma fadiga que não trouxe fruto. A romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou, filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? E eles responderam, não. Então Jesus lhes disse, joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixe. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Claro que aqui é João, né? Como João não tinha impetuosidade de Pedro, mas tinha a intimidade com Jesus, ele reconheceu que era Jesus. Pedro conhecia mais, vamos dizer, o aspecto do poder de Jesus. E João conhecia mais o aspecto do pastoreio e da amizade. Ele chama Jesus de amigo. Havia uma amizade, uma intimidade entre eles. De alguma forma, João era mais íntimo. É como se alguém que estivesse mais no Santo dos Santos, e Pedro estava sempre oscilando entre o ato exterior e o Santo dos Santos. Ele está sempre, uma hora está lá em cima, uma hora está lá embaixo. Né? São muitos relatos que tem dessa experiência de Pedro. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram do barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima.
e também havia pão. Bons estudiosos acreditam que Pedro saltou ao mar e foi até Jesus, não porque ele estava com vergonha, como alguns acreditam, mas sim que ele era alguém tão, ao mesmo tempo que ele era impulsivo, havia nele uma paixão, uma busca sincera por Jesus Cristo, nosso Senhor. Lembra aquela vez que o barco está à deriva no mar por causa de uma grande tempestade? Aí Jesus vem andando sobre as águas e passa diante deles. E eles pensam que é um fantasma e ficam apavorados. Jesus está treinando eles. E o Senhor fala, não temam, sou eu. E aí quem que responde para Jesus? Como quase sempre, Pedro. Se és tu mesmo, então manda que eu vá. Ele é impetuoso, né? Manda que eu vá sobre as águas. Falou, vem Pedro. E Pedro foi. Então é esse Pedro aqui que muitas das vezes era aquele que se lançava mais, que se atrevia mais, que e apesar de toda a inconstância dele em si mesmo, ele tinha um coração totalmente voltado pelo Senhor. Enquanto que outros eram tão comportados, davam pouco trabalho para o Senhor, mas não tinham um coração de busca tão selvagem quanto Pedro. Eram mais passivos, literalmente. E o Senhor não olha a aparência do homem. Ele realmente quer encontrar essa busca sincera no homem. O homem aqui é genérico, né? Então Pedro se lançou porque o Senhor acabara de restaurar Pedro que estava perdido. Satanás pediu para ser andar contigo, Pedro. Eu intercedi para a tua fé não desfalecer. Quando você se converter, confie nos teus irmãos. Mas Pedro negou o Senhor depois disso. E agora é como se está acabado. O Senhor restaura Pedro. Quando ele agora descobre que é o Senhor, eu acredito nisso também. Ele se cobre ali o seu corpo e ele vai correndo, nadando e chega lá até Jesus. E é disso que nós precisamos, esse tipo de pessoa, de cristão, que mesmo reconhecendo que você fracassou, você desistiu, você tinha uma imagem de si equivocada, porque Pedro achava que era maior e melhor que os outros. Mas quando ele chegou ao seu fim, e o Senhor chama Pedro de volta, ele agora volta. E da mesma intensidade que ele se perdeu, na mesma intensidade ele voltou ao Senhor. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes porque estavam somente uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima e também havia pão. Jesus lhes disse, traga algum dos peixes que vocês acabaram de pegar. Agora sim, você deve lembrar que essa é a segunda pescaria maravilhosa que Pedro participou. A primeira está em Lucas 5, quando, depois de terem trabalhado tanto, não pegaram nada, né? O Senhor manda ele lançar as redes, Pedro que fala, né? Trabalhamos a noite inteira, não pegamos nada. O que você acha que você é? Nós somos pescadores desde criança. Mas, já que o Senhor mandou, sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. E lançou. E vieram tantos peixes que o barco ia a pique. O barco estava caindo, estava virando, né? E aí chamaram os outros colegas, que eram João, Tiago, André, que eram colegas, na verdade, eles eram sócios. Tem uma versão que diz que eles eram sócios. Mas só para lembrar o contexto, porque nós estamos falando do treinamento de Pedro para o discipulado, para o ministério, né? E quando Pedro escreve as suas cartas, escreve para rebanho, e ele está ali também como um pastor. Lembra que Pedro fala assim, não por torpe ganância? Estão lembrados que nós lemos ainda há pouco? Os presbíteros não sejam dominadores, e nós já lemos que o Senhor falou para eles, olha, vocês vão ser servos, vocês não vão dominar o rebanho, porque assim os governadores fazem. E agora, quando o Senhor falou para ele, lá em Lucas 5, lancem as vossas redes, você pode olhar que está no plural, não está no singular. Eles trabalhavam em sociedade. Eram vários barcos, especialmente 2, que era de Pedro, seus colegas, e o outro de João, André e Tiago.
Mas Pedro não chamou os seus irmãos para pescar, não. Ele foi sozinho, com seu barco, que já estava na água. Quando ele pesca aquela quantidade de peixe, e ele está puxando, aí diz que o barco está indo a pique, ou seja, ele ia virar, ele ia afundar. E aí, porque ele ia afundar, aí ele chama os seus colegas, que também seriam apóstolos, João, André e Tiago, para ajudar. Agora você vê como é que era Pedro? Eles eram sócios, mas ele foi com ambição. Ele não chamou os seus irmãos. E o Senhor está mostrando, Pedro, todas as vezes que você quiser trabalhar sozinho e por ambição, você vai cair, você vai fracassar. E é interessante que essa palavra ali, que o barco ia a pique, depois vocês olham lá em Lucas 5, só aparece 2 vezes no grego essa palavra pique. Uma é aqui e a outra está em 1 Timóteo 6, 10 a 12, por ali, que diz que o amor ao dinheiro, quem que lembra o resto? É a raiz de todo mal, porque nessa cobiça, alguém lembra o restante do texto? Mesmo que seja com as suas palavras? Naufragaram. E no grego é a mesma palavra que Jesus usou aqui. Foram a pique. Que coisa interessante. Pedro pescou tanto peixe, mas por causa da ambição e do individualismo, ele estava naufragando na fé. E agora Paulo está usando esse exemplo, esse contexto, para mostrar que quantos que por amor ao dinheiro, eles naufragam na fé. Por individualismo, por avareza, por deixar o rebanho, por deixar os irmãos. É interessante que o sucesso de Pedro nessa pescaria gerou o seu fracasso, a sua ruína. E é um perigo você prosperar, mas em detrimento do reino de Deus. Você pode ganhar dinheiro, você pode ter uma carreira maravilhosa, você pode prosperar. Mas quanto mais você seguir isso com essa ambição, você vai afundando. Talvez você vai querer saber, meu Deus, por que eu estou tão fraco? Porque você abandonou o Senhor. Você trocou os valores do reino, que é eterno, por valores fúteis desse mundo. Lembre-se, o Senhor está treinando Pedro. Agora os seus colegas, Pedro chama ele, e quase sempre nós somos assim, nós somos orgulhosos, não chamamos ninguém. Podemos estar quase morrendo ali, a gente não ouve. Dificilmente vamos ouvir conselho e pedir conselho. Às vezes o Senhor nos permite errar bastante até, então, puxa, precisamos ser apacentados porque somos ovelhas. Quando eles pescam e traz as redes à beira da praia, Pedro se joga aos pés de Jesus, estou em Lucas 5, fala assim, se afasta de mim, eu sou um pecador, não sou digno do Senhor. Vocês lembram disso, né? Pedro começa a ter visão da divindade de Jesus, que não é simplesmente um homem. E agora diz, para ele não temer, que daqui para frente o Senhor os tornaria em pescadores de homens, ou de alma. Ali começa o ministério evangelístico de Pedro. E diz a palavra que eles, tendo deixado as redes, deixaram tudo, seguiram a Jesus. Quando eles viram o Senhor, deixaram as redes. Hoje precisamos deixar pelo menos as redes sociais, né? Por ver o Senhor. Quando a gente não vê, a gente não deixa as redes, né? Quanta gente presa nas redes sociais, nem lê a Bíblia, porque todo o tempo está nas redes sociais. E aí você poderíamos citar pelo menos 3 níveis do chamamento do ministério de Pedro. O primeiro está em Lucas 5, que é o chamado ao ministério do evangelista, ou evangelístico. Lançar as redes. E ele vai lançar as redes, na primeira pregação em Atos, capítulo 2, e 3.000 peixes vêm para essa pescaria. Essa primeira pregação de Pedro. A segunda está as chaves que o Senhor deu a Pedro em Mateus 16. E ali é o ministério da palavra. E em terceiro lugar é esse de João, capítulo 21. Que nós estamos aqui e vamos seguir lendo um texto que tem um chamamento mais íntimo, mais nobre do Senhor para a vida de Pedro. Versículo 11, capítulo 21. Simão Pedro, agora lembre-se que o Senhor voltou a chamar Pedro de Simão. Quando Pedro se achou melhor do que os outros, o Senhor volta a chamar ele de Simão. Quem que lembra o que significa Simão? Quem que lembra? Vacilante. Fraco.
porque ele acabou de achar que ele era melhor, todos vão te trair, mas eu não, eu vou contigo até o fim, até a morte. Pedro, antes que o galo... Não, fique tranquilo, Senhor. Você está equivocado. O Senhor está chamando ele de Simão. Lembre-se que sem a graça, sempre somos Simão. Sempre vamos fracassar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou as redes para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tanto peixe, as redes não se rompeu. Só para fazer um trocadilho, a primeira pescaria, a rede se rompeu, tem Lucas 5. Essa segunda pescaria maravilhosa, as redes não se romperam. Porque lá Pedro está no homem natural e aqui Jesus está ressuscitado, é a nova vida. Lá não se conta peixe, mas aqui você tem 153. Porque lá você está no contexto ainda da Palestina, ao redor ali de Jerusalém. Mas aqui o ministério apostólico de Pedro, você vai ver que as cartas dele, ele está incluindo regiões gentílicas sobre o Império Romano. Viria um peixe entre judeus e gentios. 153 era um termo usado pelos gregos na contabilidade, que era um número universal, que representava a totalidade de tudo. Quando fala de peixe 153, significa que só ia querer homens salvos de todas as tribos, povos, línguas e nações. Apesar disso, você lembra que quando o Senhor fala com Pedro na casa de Simão, o curtidor, e manda ele pregar lá na casa de Cornélio, que era um cidadão da corte italiana, não era um judeu, Pedro não quis ir. Os judeus não queriam pregar o evangelho para os gentios. Se dependesse deles, ia todo mundo para o inferno. Nós estávamos perdidos. Mas o Senhor está dizendo, Pedro, lembra que são 153 peixes. A pesca para o reino não pode ter acepção de pessoa. Não depende se é rico, pobre, erudito ou iletrado, negro, branco, índio, chinês. Não tem acepção. É o sangue derramado por todo ser humano. Mas eles queriam pregar só para os judeus. E por isso tem essa lição aqui, 153 grandes peixes. Então segue o texto. Jesus disse a eles, venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar quem é você, porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles, depois fez a mesma coisa com os peixes. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestou aos seus discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João. É muito interessante o discipulado do Senhor. Estamos nos lembrando de Mateus 16, quando o Senhor chama ele de Simão Bar Jonas. É isso aqui, ó, Simão, filho de João. Você é um fraco, você é um pó da terra, você é filho de uma pessoa qualquer, você não é ninguém. Mas Deus quis chamar você. Não se orgulhe. Pedro se orgulhou, nega o Senhor, agora o Senhor vai perguntar para ele, já que ele achou que ele era maior. Simão, filho de João, você me ama mesmo mais do que estes outros me amam? Porque Pedro falou que amava, sim. E ele respondeu, sim, o Senhor sabe que eu amo. Puxa vida, ainda era Pedro, né? Agora, na nossa língua aparece a palavra amor e ama, vamos dizer, o mesmo vocábulo aqui. Mas no grego não é assim, não. Quando o Senhor fala assim, Simão, filho de João, você me ama, esse ama aqui é o amor divino, é o ágape, é o amor incondicional. Você me ama com amor divino ao ponto de morrer por mim, como você falou que morreria por mim? Certo? Não foi isso que Pedro falou? Nós lemos? E Pedro fala, sim, Senhor, o Senhor sabe que eu amo, mas esse ama aqui não é ágape. Significa assim, o Senhor sabe que eu tenho afeição por ti. Não é aquele amor de morrer por ti, que ele acabou de trair, de negar o Senhor. Eu tenho afeição como um colega, como um amigo. É o amor filéu, de filantropia,
de amizade, de companheirismo, mas não a tal ponto. Aí está pedindo demais. Porque Pedro em si mesmo, ele não amava o Senhor a esse ponto. Bom, mesmo assim o Senhor lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama com aquele amor incondicional? Ele respondeu: sim, Senhor. O Senhor sabe que eu te amo como um colega, que eu tenho afeição. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Mesmo que for só com esse amor, a prova de que você é sincero é que você vai apacentar as minhas ovelhas. Não quer um amor só de palavras, como até agora tenha sido. Veio pela terceira vez Jesus e perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Então ele respondeu: o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. Não com aquele amor incondicional, mas eu te amo sinceramente, com toda a minha força, com tudo aquilo que eu sou. E ele não quer ir embora. E o Senhor está gostando dessa sinceridade, Pedro, porque agora o Senhor está tratando profundamente com a motivação, o mais profundo de Pedro. Então Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Agora você está vendo. O primeiro nível do chamamento de Pedro foi em Lucas 5. O Senhor chamou ele para quê? Para o ministério evangelístico. O segundo, em que passagem que foi? Mateus 16. E chamou ele ao ministério da palavra. E agora em João 21, qual ministério o Senhor está chamando ele aqui? Pastoral. Apacenta as minhas ovelhas. Está percebendo? O crescimento gradual. Você começa pregando o evangelho, depois você começa a ministrar a palavra, mas o Senhor quer que vá além. É cuidar das ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Agora, quando que o Senhor entregou o cajado para Pedro? Foi no final e justamente quando ele acabou de fracassar. Deus normalmente entrega o seu cajado para pessoas fracas, que já cometeu muitos erros, porque ele agora pode ter compaixão, misericórdia, porque as pessoas precisam da voz da experiência. E é assim que foi com Pedro. Em verdade lhe digo, Pedro, que quando você era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Aqui está o sintoma de alguém que é jovem ou imaturo. Ele veste o que ele quer e ele vai para onde ele quer, quando ele quer, e ninguém tem nada a ver com a vida dele. Assim era Pedro. Mas, segue ele, quando você for velho, estenderás as mãos e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isto para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou para Pedro: siga-me. Está vendo? De novo. Que coisa maravilhosa, né? Várias vezes o Senhor está falando para Pedro: siga-me. Porque Pedro se desviava constantemente. Então Pedro voltando, o Senhor acabou de falar: Pedro, siga-me, olha para mim. Mas Pedro já desviou, tá? Porque diz assim: então Pedro voltando, para que voltou, gente? Que tremendo isso aqui, rapaz. Pedro se voltando-se, viu que o discípulo a quem Jesus amava vinha seguindo. Era o mesmo que na ceia havia se reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar: Senhor, quem é o traidor? Está falando de João. Ao vê-lo, perguntou a Jesus: e quanto a este, já que o Senhor deu essa sentença para mim? Não tem problema você ver João, não tem problema nada disso. Mas Pedro já está questionando Jesus de novo. Ué, eu não posso ir para onde eu quero ir. Eu não tenho mais liberdade, acabou a minha liberdade. Eu agora tenho que ficar apacentando ovelha. E esse aí? Para ele o Senhor não fala nada. Então, comigo o Senhor, desde o primeiro dia, o Senhor foi duro comigo. O Senhor nunca chamou João de Satanás?
Nunca xingou ele, né? Nunca repreendeu. Agora, comigo, não. É couro come direto. Porque Pedro era o líder. E desse aí, tá? E desse aí, o que vai ser com ele? Parece uma perseguição, né? Pedro está resmungando aqui, né? Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem a ver com isso? E o senhor ainda dá uma chibatada em Pedro, né? Quanto a você, de novo Jesus fala para ele, siga-me. O que você tem a ver com a vida dos outros? Você não tem que se comparar com ninguém. Tá vendo? Siga-me. Então se espalhou entre os discípulos aquele boato santo, entre aspas, que João não morreria. Ora, Jesus não tinha dito que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem a ver com isso? Vamos voltar a Pedro, para a gente ir para o final. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 12. Por esta razão, sempre estarei pronto para fazer com que vocês se lembrem destas coisas, embora já as conheçam e tenham sido confirmados na verdade presente, ou a verdade que receberam. Como o Senhor repetiu muitas vezes as mesmas coisas para Pedro, Pedro agora está repetindo para o rebanho. Também considero justo que, enquanto eu estiver nesse tabernáculo, despertar essas lembranças em vocês, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente o nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Olha o que Pedro está falando. Ele está dizendo que o Senhor revelou para ele que ele já ia morrer. E lembre-se que Jesus falou lá no capítulo 21 de João, com que tipo de morte Pedro ia glorificar o Senhor. Eu acho que todos nós aqui sabemos como é que Pedro morreu, né? Quem pode falar como é que Pedro morreu? Crucificado de baixo, cabeça para baixo. Ele foi crucificado de cabeça para baixo. Que coisa, né? E ele está dizendo que o Senhor estava revelando para ele que a hora dele chegou. Ele estava seguindo a Jesus de perto. Era amigo do Senhor. Se você ler as cartas de Pedro com esse pano de fundo, nossa visão, ele manda honrar o rei, Pedro. Porque ele sabia que Jesus tinha poder para destruir Pilatos, Herodes e tudo. E ele diz que Jesus foi como ovelha muda para o matadouro. Pedro está dizendo. E agora ele fala para todos nós, honrai o rei. Mas naquele período, o povo de Deus está sendo perseguido. Como é que você vai honrar Nero? Mas ele entendeu que nós somos guardados pelo poder de Deus, que o Senhor é soberano, não tem nada fora do controle do Senhor. Ele ainda diz, aqueles que sofrem segundo a vontade de Deus. Pedro está falando isso, porque Pedro foi treinado. Ele sabe, como Davi, ele leu muito Davi, o Senhor é meu pastor, ele não tem me faltado em nada. Você sabe tudo que Davi passou, né? Ele foi ungido, no lugar de ir para o trono, ele foi perseguido por Saul. Absalão usurpou o seu reino. Davi sofreu, mas ele fala, o Senhor é meu pastor. E no meio de toda a tribulação, e dor, enfermidade, luta, ele não tem me faltado, quer dizer, ele se revela. Ele confia na soberania do Senhor. E assim era Pedro. Agora o Senhor está preparando Pedro. E antes de Pedro partir, o que ele está fazendo? Ele está fazendo o que Jesus mandou ele fazer em João 21. Ele está apacentando o rebanho, escrevendo cartas. Antes de partir, ele quer deixar esse legado para os irmãos se lembrar. Versículo 15. Mas de minha parte me esforçarei ao máximo, os últimos momentos da sua vida, para que sempre, mesmo depois da minha partida, vocês se lembrem dessas coisas. E agora ele vai dizer que ele não deu a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas como os falsos profetas estavam fazendo. Mas ele diz que ele mesmo viu o Senhor glorificado, que é Mateus 17, e ouviu a voz do Pai. Lembre-se, as palavras de Pedro têm a ver com o seu treinamento e a sua experiência com Jesus. Nós precisamos de irmãos e irmãs assim,
que mesmo que sejam fracos, que fracassam, que desanimam, mas que vão seguindo o Senhor, vão conhecendo o bom pastor, vão amadurecendo e lá na frente vão poder ajudar o Senhor no pastoreio e falar, eu já passei por isso. E as palavras deles não são simplesmente o que eles lerem em livros, mas são eco da experiência com a jornada, o discipulado de seguir o Senhor, como mestre e como pastor.